Bom dia, irmãos. Para mim é uma grande alegria poder revê-los logo no começo do ano. Desejo que vocês tenham um feliz 2019 e que o Senhor possa continuar vos abençoando. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a Deus por mais uma oportunidade de estar diante da sua igreja, diante do seu corpo, para juntos nós ministrarmos a palavra. Deixar também aqui registrado o meu agradecimento ao irmão Edson pela lembrança, pela confiança, que nos permite então estar com os irmãos para lhes falar sobre a palavra do Senhor. Terceiro sábado do ano 2019, não sei quais as suas expectativas para esse ano, não sei quais são os seus objetivos, quais são os seus planos, quais são os seus projetos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nesta manhã nós vamos refletir na palavra de Deus, vamos pensar um pouquinho sobre os nossos planos e ver a orientação de Deus quanto à forma de administrá-los. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler então, para iniciarmos o nosso estudo, o verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Interessante que a profundidade desse texto, onde Jesus então ele nos faz uma clara advertência de uma reflexão. O que aproveita ganharmos o mundo todo? O que nos aproveita alcançarmos todos os nossos objetivos, a realizarmos os nossos sonhos, alcançarmos as nossas metas, se perdermos a salvação? Eu gostaria que você então estivesse pensando. Como eu disse há pouco, não sei quais são os seus planos para 2019, quais são os objetivos que você traçou para alcançar este ano. Mas se em 2019 Deus te conceder a graça da saúde, se Deus te der a bênção da cura, se Deus te der a oportunidade de você sair de alguma dificuldade na área da saúde, você ainda quer ser salvo? Se em 2019 você conseguir a tão sonhada promoção, atingir um patamar na sua carreira profissional, você tiver um resultado financeiro considerável, se você conseguir um emprego que te dê uma remuneração, que te proporcione um conforto financeiro, você ainda quer ser salvo? Se neste ano Deus te conceder os filhos que você deseja, talvez alguém esteja orando para ser pai, para ser mãe, mas se Deus te conceder esta graça, talvez você esteja orando por algum tempo, esteja chorando por alguns anos, esteja clamando a Deus por esta bênção, mas se Deus a conceder este ano, você ainda quer ser salvo? Se em 2019 você realizar o seu sonho de conseguir conquistar aquela moça ou aquele rapaz que tem abrilhantado os teus olhos, se aquela moça que é a mais linda da igreja olhar para você, prestar atenção em você, te notar, e você conseguir então conquistá-la, e ela então aceitar ser a sua namorada, ou se aquela pessoa com quem você está namorando, está fazendo planos para o futuro, se essa pessoa aceitar o seu pedido de casamento,
Você ainda quer ser salvo? Meus queridos, se Deus te conceder bênçãos materiais, você comprar aquele carro que você tem sonhado há tanto tempo, comprar a casa dos seus sonhos, conseguir mudar a sua situação patrimonial, se Deus te der essas bênçãos que você tem almejado tanto, mesmo assim você ainda deseja ser salvo? É interessante, queridos, que eu estava inclusive comentando com a minha esposa, eu tenho visto muitas pessoas nas redes sociais postando os resultados da sua vida secular, tirando selfies em áreas de embarque de aeroporto com a mensagem: indo tirar férias em Orlando. Eu tenho visto pessoas postando fotos na frente de carros maravilhosos, na frente de casas maravilhosas. Eu tenho visto pessoas postando fotos de viagem, realizando declarações de que finalmente concluí o meu curso de mestrado. Eu tenho visto pessoas colocando nas redes sociais as suas realizações no âmbito familiar, pessoal, profissional. Mas sabe o que tem me chamado a atenção? É que eu não vejo, na maioria, ou quase 100% das postagens, eu não vejo as pessoas dizendo assim: em comunhão com Cristo na igreja. Eu não vejo as pessoas postando foto delas dentro da igreja, ou 5 horas da manhã de joelhos, ou debruçados diante da palavra de Deus. Se muito, aquelas fotinhos que correm e a gente replica sem muitas vezes ter lido o contexto do texto e sem muitas vezes ter refletido no seu contexto. E é por isso que nesta manhã eu começo a nossa reflexão, o nosso estudo, o 3º sábado do ano, trazendo para vocês a reflexão de Marcos capítulo 8, verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, pode ser impressão minha, eu posso estar equivocado, talvez seja somente o politicamente correto, no momento em que qualquer coisa vira discussão, dizer que é cristão já causa talvez algum tipo de preconceito. Postar algo religioso pode causar um certo distanciamento de pessoas. Então é muito mais politicamente correto postar aquilo que o mundo está ansioso, almejando e na expectativa, que são as buscas das coisas deste mundo. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Nós vamos estudar uma parte do capítulo 12 de Lucas, para entendermos a profundidade da mensagem desta manhã, o objetivo da mensagem desta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 12. E nós vamos iniciar então a leitura a partir do verso 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Para entendermos o contexto do texto que lemos, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando a multidão.
Quando no meio do seu discurso, no meio do seu sermão, quando a Bíblia diz ali no verso 13, neste ponto, ou seja, naquele momento em que Jesus falava, em que Jesus estava pregando, alguém levantou a mão, chamou a atenção de Jesus e disse: mestre, eu gostaria de fazer um pedido. Olha, eu gostaria que você falasse com o meu irmão, para que ele reparta comigo a sua herança. Para os judeus, no contexto do povo de Israel, no contexto judaico, Deus havia dado instruções a Moisés de como deveria ser dividido a herança. E Deus havia determinado de que o primogênito, ele deveria receber o dobro, na proporção da divisão, ele deveria receber o dobro na herança do pai, e o restante deveria ser dividido entre os irmãos. Pesquisando este assunto, eu não achei uma definição clara do que seria esse dobro. Talvez, se nós pensássemos em termos quantitativos hoje, talvez o primogênito deveria receber metade, 70%, 80% de toda a herança do pai, e o restante deveria ser dividido nos irmãos, fossem eles 1, 2, 10. Aquele homem se sente injustiçado com essa regra. Ele entende que seu irmão, por ser primogênito e receber uma parte maior do que a dele, é injusto. Ele entende que se Jesus falasse com o seu irmão e lhe dissesse assim: olha, dá um pouco mais de dinheiro, dá mais um pouco de terras, dá um pouco mais de bens, ele seria atendido na sua solicitação. É interessante, queridos, que Jesus conhecia o coração dos irmãos e sabia que a motivação do desentendimento deles era a avareza. Um, se valendo da lei, dizia: não, se a lei de Moisés diz que a minha proporção é essa, eu vou receber isso e não vou dar mais nada para você. O outro, por ser avarento, também não aceitava receber somente aquela porção menor, e aí brigava com o irmão dizendo: não, mas você podia dar um pouco mais. É interessante que Jesus, ele simplesmente repreende o homem, questiona ele e diz assim: mas quem me estabeleceu como juiz ou repartidor? Desde quando eu tenho alguma coisa a ver com essa contenda? Quem me estabeleceu como alguém que deve julgar isso? Queridos, Jesus estava a poucos meses de encerrar o seu ministério. Jesus estava a poucos meses de ser levado à cruz. E ele precisava focar no seu objetivo, que era estabelecer o reino da graça. E Satanás, tentando desviá-lo do seu propósito, então instiga esse homem, induz esse homem a ir lá e levar essa questão, para que assim Jesus seja distraído com questões seculares, momentâneas, diárias. Mas ao fazer a leitura desse texto, o que me chamou a atenção é a colocação, é a advertência que Jesus faz no verso 15. E ele diz assim: olha, cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. É interessante, queridos, que Jesus nos diz assim: olha, cuidado para não seres rico, cuidado para não teres dinheiro, cuidado para que vocês não adquiram muitos bens. É interessante que Jesus diz assim: olha, cuidado com a avareza. Sabe por quê? Porque os valores dos homens, porque o valor de uma pessoa, porque o valor que Deus dá para uma pessoa não está estabelecido pela quantidade do que ela tem. E aí eu fiquei pensando, eu nunca vi um texto tão fora de moda
tão fora da situação como esse. Vivemos num mundo extremamente materialista, consumista e secularizado. E eu sou valorizado sim pelo que eu tenho. Vocês já pararam para pensar de que as pessoas aí fora vão avaliar você pelo seu sucesso? É por isso que nas redes sociais as pessoas colocam assim: concluir o curso de mestrado. Eu não vejo ninguém colocando assim: batizado na igreja adventista, e aí posta o certificado. Porque não dá status. Ninguém é valorizado por se dizer cristão. Hoje em dia todo mundo é cristão. Nós temos um governo que o presidente é cristão declarado. Elegeu mais da metade do seu ministério de pessoas que são cristãs. Tanto que a ministra lá, que eu não me lembro o nome da Maris, ela é pastora evangélica. E eu vi uma entrevista dela onde o repórter perguntou: você é pastora, você é evangélica, você é cristã, e agora como é que vai ser conduzido o ministério se o país é laico? As pessoas já estão preocupadas. Você coloca um cristão numa posição política, ele vai colocar as ideologias cristãs agora para reger o país. Interessante, queridos, que Jesus diz assim: olha, tende cuidado e guardai-vos de toda avareza. Cuidado, para vocês não serem avarentos, porque eu não meço o valor de uma pessoa pela quantidade do que ele tem. Eu não avalio o valor de uma pessoa pelo carro que ele conseguiu comprar. Eu não avalio o valor de uma pessoa pela casa que ele tem, pelo tamanho da casa, pela localidade. Eu não avalio o valor de uma pessoa pela profissão que ele conquistou. Mas é interessante, queridos, que como seres humanos inseridos de um mundo extremamente materialista, nós absorvemos o conceito de que nós temos que ter. E eu costumo dizer o seguinte: Deus, em nenhum momento a Bíblia diz que o homem não possa ter bens ou posses. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a riqueza de um cristão deveria ser algo natural na vida dele. Se no curso da sua vida Deus lhe der as oportunidades sem que ele se desvie para a esquerda ou para a direita, então ele vai progredindo financeiramente. Mas assim não dá. Eu não sei se vocês têm prestado atenção à quantidade de pessoas que têm se dedicado, se empenhado, gastado tempo e energia para poder estudar. E eu não estou dizendo que nós não temos que estudar, eu não estou dizendo que nós não temos que ter um bom emprego, eu não estou dizendo isso. Eu só quero que você entenda de que nós estamos vivendo um momento em que isso tem se tornado prioridade na nossa vida. E às vezes eu encontro pessoas na igreja, e eu tenho pessoas na minha família que estão passando por essa situação, e aí você pergunta assim: por que você não foi na comunhão? Por que você não foi participar do culto? Eu estava tão cansado, porque eu tenho que trabalhar tanto durante a semana, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando chega sábado de manhã, eu só quero dormir. Eu entendo que as pessoas precisam trabalhar, elas precisam estudar, mas nós temos que tomar cuidado para que a gente não perca o foco. E é interessante que diante da colocação daquele homem, diante da observação daquele homem, onde ele interroga Jesus e diz assim: Senhor, eu acho injusto a parte que eu recebi, eu gostaria que você interferisse. Jesus então, ele aproveitando a circunstância, aproveitando a situação, Jesus então lhes conta uma parábola. E a partir do verso 16, e aí vocês vão entender mais claramente o objetivo da nossa mensagem, ele diz assim: olha, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto:
Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então vou poder dizer para mim, dizer para minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Queridos, aproveitando ali a oportunidade daquele homem que se apresenta diante de Jesus, pedindo para que Jesus interfira na disputa dele com seu irmão por questões de divisão de herança. Depois de Jesus dar a advertência de: olha, cuidado com a avareza, cuidado para vocês não se tornarem mesquinhos, cuidado para perder o limite de só ter. Jesus diz assim: olha, um homem plantou. Queridos, quantos de nós não gostaríamos neste ano de ter uma promoção? Quantos de nós não gostaríamos de ganhar o dobro do que nós estamos ganhando? Mais segurança. Eu às vezes brigo com a minha esposa e diz assim: olha, eu gostaria de receber o suficiente para não precisar fazer contas, né? Tem nada mais chato do que ter que fazer conta, né? Amanhã a gente tem que ir no atacadão comprar algumas coisas e eu preciso consultar o saldo primeiro. E aí quando a gente for, a gente não vai comprar o que quer, a gente vai comprar o que der. É diferente, né? Porque tem que fazer conta. E aí a esposa vai toda empolgada e aí ela pondo e eu tirando, né? Queridos, Jesus diz assim: olha, um homem trabalhador foi lá, lavrou o campo, semeou, fez todo o seu trabalho. A expectativa dele é que a colheita rendesse 1 tonelada de grãos. Estava dentro do seu projeto, estava dentro da sua expectativa, estava dentro da sua previsibilidade. Mas na hora que ele começa a colher, na hora que ele começa a fazer a colheita, e ele começa então a ensacar, ele começa a estocar, ele começa a contar, ele percebe que a sua expectativa de 1 tonelada de grãos passou e agora ele está com 1,5 toneladas. Mas ele não tem capacidade para armazenar 1,5 toneladas. Os seus celeiros não comportam 1,5 toneladas. As expectativas foram muito maiores do que ele imaginava. Queridos, é interessante que em nenhum momento na parábola Jesus menciona de que aquele homem pensou assim: se eu tinha a expectativa de ganhar 1 tonelada, de colher 1 tonelada e recolhi 1,5 toneladas, quem é que eu posso ajudar? Qual dos meus vizinhos não tiveram uma boa colheita, tiveram talvez um problema com pragas, tiveram um problema nas suas colheitas? Qual talvez, será que alguma pessoa de uma cidade vizinha está passando por alguma dificuldade? Em nenhum momento ele pensou: Deus me abençoou e eu posso ser uma bênção. Deus me concedeu uma graça e eu posso ser uma bênção agora. Queridos, no livro O Desejado, diz que, no Parábolas de Jesus, diz que muitas pessoas poderiam ter sido saciadas da sua fome. Ele poderia, com excedente, ter comprado roupa para as pessoas que não tinham o que vestir. Ele poderia ter ajudado famílias pobres a sair da sua situação.
Ele poderia ter auxiliado crianças, jovens, idosos. As expectativas que aquele homem poderia ter feito eram enormes. Mas é interessante que na parábola de Jesus diz o quê? Que ele passa a se perguntar e a se preocupar, e talvez perdeu até umas horas do seu sono, pensando, aonde eu vou estocar o excedente? Gente, eu não esperava que ao receber o anúncio, né, do governo federal, de que tinha lá um valor para ser sacado do PIS, né? E eu fiquei surpreso. Algumas pessoas me disseram assim, olha, eu fui lá achando que não tinha nada e tinha 5 mil. Falei, vai, cara, não toma banho, né? A gente vai lá, tem 300 reais, o camarada vai, tem 5. Eu não esperava, eu fui achando que não tinha nada. Nem fui com expectativa. Fui mais porque todo mundo estava indo. Fui porque insistiram comigo, você não vai lá ver se tem. O meu tinha 400 reais. E aí eu cheguei lá, tinha 3 mil. Um irmão na igreja recentemente deu um testemunho de que ele estava se programando para casar, não tinha dinheiro para casar, né? Eu não entendo como alguém que não tem dinheiro para comprar aliança, né? A pessoa não tem dinheiro para comprar aliança, ele pede a moça em casamento e ela aceita. Gente, ela não pensa que ela tem que comer 15 dias depois. Porque, gente, os primeiros 15 dias a gente não tem fome. Quem é casado de novo sabe disso. Primeiros 15 dias vai um lanchinho do McDonald's, vai um pãozinho Puma. É tudo delícia. Depois de 15 dias da fome, você pergunta para a mulher o que ela cozinhou. E aí você descobre que ela não sabe fritar o ovo. Mas o rapaz queria casar e não tinha dinheiro para comprar aliança. Aí a moça disse, eu só caso se pôr uma aliança. E ele disse, mas eu não tenho dinheiro para comprar aliança. Aí ele falou assim, aí saiu o anúncio do FGTS, e aí eu fui lá. E aí primeiro a gente foi consultar a conta da noiva, né? Porque a noiva é boa ainda, né? Amor, se tiver alguma coisa, eu compro a aliança para você pôr no meu dedo. Eita danado, na minha época não era assim não. Ou você compra ou você compra. Mas consultamos a conta dele e não tinha nada. E ele falou, na minha eu já tinha certeza que não tinha. Eu falei, agora a minha não casa mesmo. Mas estávamos na Caixa Econômica, não custava nada dizer para o funcionário, consulta esse PIS também. E ele disse assim, na hora que ele consultou na minha conta, que eu achei que não tinha nada, tinha 3 mil reais. Ele falou, comprei, foi uma baita de uma aliança, botei no dedo dela. Falei, casa, filha, se não vai comer eu não sei, mas aliança você tem. Queridos, Jesus na parábola diz assim, que o homem foi, trabalhou, ceifou, plantou, regou. Na hora de colher, as expectativas extrapolaram. Mas é interessante o quê? Interessante que ele não pensou em ninguém, né? Esse irmão mesmo não disse assim, olha, eu fui lá, achei que não tinha nada, tinha 3 mil reais, aí com a mulher queria uma aliança para casar, eu comprei uma aliança de 1.000 reais, certo? Com os outros 1.000 reais eu pus na poupança, porque eu não sei o que vai acontecer, e os outros 1.000 reais eu dei meu dízimo, eu dei uma oferta para a igreja, eu ajudei uma pessoa. Não, gastei 3 mil reais na aliança. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, quando Deus nos concede a graça, a gente pensa na gente. E a parábola disse assim, que aquele homem foi, derrubou os celeiros, construiu maiores. Quando ele conseguiu estocar 1,5 toneladas que ele tinha colhido, quando ele viu todo aquele patrimônio, quando ele viu todos aqueles bens, quando ele viu todo aquele resultado, ele olhou para si mesmo e disse assim, me dei bem. Agora eu vou poder viver muito bem, eu vou comer muito bem, eu vou viver muito bem, eu vou viajar, porque eu não preciso nem me preocupar com ficar plantando. Eu vou dar já dá para, né?
precisa ficar muito preocupado com essa reforma da Previdência, não, porque não vou depender muito disso. Queridos, a Bíblia diz que ele olha para si mesmo e diz assim: olha, tenho o suficiente para viver e viver bem por muitos e muitos anos. Mas é interessante que aquele homem vivia como se não houvesse Deus, como se não houvesse céu, não houvesse vida futura, como se tudo o que possuía lhe pertencesse e não devesse nada para Deus e nem aos homens. E quando tudo está planejado, quando tudo está resolvido, quando ele senta no sofá dele satisfeito, Deus vem e lhe faz uma pergunta: você vai morrer hoje. Você tem algumas horas para decidir para quem você vai deixar ou para quem vai ficar. E a Bíblia diz assim, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado vai ficar para quem? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós vivemos como se nós fôssemos eternos. Nós vivemos como se o que nos importa é este mundo. É interessante que eu não vejo nenhuma pessoa dizer assim: Deus me deu um bom emprego, Deus me deu um bom salário, Deus me deu uma boa renda e eu estou satisfeito. E agora que eu tenho o suficiente para me viver razoavelmente bem, eu estou começando a partilhar o que eu tenho com outras pessoas. Ontem à noite nós assistimos um filme cristão, onde um dos momentos do diálogo, um homem que era consultor financeiro, ele estava conversando com um dono de loja que era cristão, e ele está indignado com a forma como ele administra a sua vida, sendo solidário, repartindo, doando, sendo dizimista. E aí ele pergunta para o homem assim: por que eu tenho que dar algo para alguém? Fui eu que lutei, fui eu que trabalhei, fui eu que conquistei. Eu não tenho que pegar o que é meu e dar para os outros. As pessoas que pensam assim, elas vivem como se não houvessem Deus, não houvessem céu, não houvesse um dia de juízo e principalmente se esquece que Deus tem nos abençoado para que nós sejamos bênção. Queridos, aquele homem não iria desfrutar nada do que ele tinha. Ontem de manhã, quando cheguei no meu serviço, que eu fui ler as minhas mensagens do WhatsApp, e aí fui ler lá os mensagens do grupo da família, recebi ali, vi lá a notícia de que o meu tio tinha falecido. E aí aquela correria, remanejamento de horário, se acerto para correr para o cemitério, para participar do velório lá, do culto, do velório, para participar ali do sepultamento, para ver um corpo inerte ali que iria ser sepultado, para se despedir, para confortar ali, dar um abraço na minha tia, uma palavra de esperança. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Queridos, no sermão do velório do meu tio ontem, o pastor no seu sermão ele disse assim: só existe algo que é líquido e certo. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Eu já pedi para Deus o seguinte: Ele pode vir a hora que Ele quiser ou me deixe viver até 120 anos. Pus na mão dele: Senhor, o problema está com você. Você que soluciona problemas. Venha a hora que você quiser. Eu quero recebê-lo vendo você nas nuvens. Se isso não for a tua vontade, eu posso viver 120 anos. E aí depois você me ressuscita. Mas sabe o que é interessante, queridos? É que assim, nós planejamos, vivemos, e eu não estou dizendo
Eu não estou neste momento dizendo assim, olha, eu tenho que agora como cristão, eu tenho que ser uma pessoa pobre, mendiga. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não podemos agir como o rico insensato. Nós não podemos agir como se não houvesse céu, não houvesse futuro, ou não houvesse um dia onde nós teremos que prestar contas com Deus. Meu querido, como você tem agido como cristão? Como você tem agido como um servo de Deus? Aonde você tem colocado as tuas expectativas neste ano? Uma coisa que tem me alarmado demais é que a minha família, membros da minha família, os meus sobrinhos, meus primos, eles estão desistindo da fé, porque eles precisam. Tem um abençoado aqui que teve a graça de ter um carro. Um Polo preto, placa FIH 8079, mas está estacionado na porta do vizinho. Então, se for daqui, se o abençoado que teve a graça de comprar esse carro, não deixa o vizinho te amaldiçoar não, vai lá, tira o carro que está na porta dele, e ele pode pedir para Deus levar se você não for tirar. Queridos, como você tem administrado? Sabe por quê? Porque eu tenho meus parentes, e eu tenho visto isso na minha família. As pessoas têm se empenhado em trabalhar, e não está errado em trabalhar. As pessoas têm se empenhado em estudar, eu não estou dizendo que está errado em estudar. Mas eles têm colocado tanta expectativa nisso. Eles têm colocado tanta energia nisso. Eles têm colocado tanta vontade nisso. Que continuar andando com Deus tem se tornado chato. Tem se tornado um empecilho, tem se tornado incômodo. Tem colocado tantas expectativas. Eu tenho parentes meus que dizem assim: eu preciso conseguir, eu preciso fazer, eu preciso conquistar. As outras pessoas têm, eu preciso ter. Mas, queridos, e se Deus chegasse para nós e dissesse: hoje pedirão a tua alma. Você lutou, você se esforçou, e agora? Vai ficar para quem? A minha esposa tem uma tia, quanto tempo tem que ela falou? Tem uma tia que faz 2 anos que faleceu. Trabalhou desesperadamente, se empenhou, estudou, fez cursos, mestrado e diploma, e isso e aquilo. Conseguiu promoções, conseguiu aumentos, conseguiu. E aí começou desesperadamente a investir dinheiro, reformou a casa. Gastou 14 mil num jogo de quarto. 14 mil reais num jogo de quarto. No dia que eles montaram o jogo de quarto, que vieram montar o jogo de quarto, ela estava no hospital, internada. Ela comprou um carro fantástico, que ela andou 2 vezes como carona, porque não tinha mais forças para dirigir. Eu não estou dizendo que se ela não tivesse estudado, se ela não tivesse trabalhado, se ela não tivesse esforçado, que ela não teria morrido. Não é isso. Eu só estou dizendo que ela colocou tantas expectativas nas coisas materiais e nenhuma expectativa nas coisas espirituais, que ela não vai receber o céu e não desfrutou da terra. Queridos, como você tem agido? Como você tem administrado? No Salmo 14, verso 1, a palavra de Deus diz assim: somente o nécio
Somente aquele que é tolo diz que não existe Deus. O Salmo 14, verso diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Não há para quem prestar conta, não há para quem eu deva satisfação, não há quem vá me cobrar, sou eu e mais ninguém. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Para nós encerrarmos, eu gostaria que você fosse até o livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. E nós vamos ler os versos 17 e os versos 18. Eu não sei se em alguma outra oportunidade eu já disse para vocês, mas o livro de Deuteronômio, ele é uma recapitulação dos 4 primeiros livros. Quando o livro de Deuteronômio foi escrito, quando Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, o povo estava nas margens do Rio Jordão. E do outro lado estava a tão esperada terra prometida. Eles haviam peregrinado 40 anos no deserto. Todos aqueles que haviam saído do Egito, com exceção de Josué e Calebe, haviam morrido pela sua rebelião. Uma nova geração havia nascido no deserto. E agora eles estão às margens do Rio Jordão. Só falta um pouquinho. E eles recebem a herança, eles recebem a terra prometida. Eles entram finalmente no seu gozo, na sua herança. Moisés então escreve o livro de Deuteronômio com uma série de lembranças, advertências, recapitulando os ensinamentos dos livros anteriores, chamando a atenção do povo para que eles não se esqueçam que agora eles logo estariam numa nova fase, numa outra situação, deixariam de ser nômades, iriam estabelecer residências, iriam agora começar a se desenvolver, se multiplicar, e iriam crescer inclusive financeiramente. E aí no capítulo 8, no verso 17, Moisés diz assim, olha, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Não digas no teu coração, se eu estou aonde eu estou, é porque eu me esforcei. Se eu alcancei o que eu alcancei, é porque eu batalhei, porque eu trabalhei, porque eu me esforcei. E ali a palavra de Deus diz assim, olha, não se esqueça de que é Deus que te dá forças. É Ele que te abençoou. Queridos, e uma coisa que nós precisamos entender é que nem todas as pessoas irão prosperar financeiramente. A palavra de Deus tem uma promessa que diz assim, eu não vi um justo passar fome. É diferente de prosperidade, é diferente de fartura. Não passar fome é ter a graça de Deus e a misericórdia de Deus suprindo todas as necessidades que nós precisamos para vivermos. Mas não significa ter mais do que nós precisamos. Não significa ter carro zero, casa boa, casa em Miami, casa na praia. Não significa viagem por exterior. Mas a promessa de Deus é que nenhum justo mendigou o pão. Nenhum justo precisou pedir esmola para comer. Mas para alguns Deus tem dado a bênção da prosperidade. Para alguns Deus tem dado a bênção da riqueza, da melhoria financeira. E você jamais pode se esquecer de que, se você é uma dessas pessoas, Deus está te abençoando para você abençoar outras pessoas. Deus tem te abençoado para que você seja uma bênção. Deus tem te concedido para que você seja um repartidor. E eu não estou aqui necessariamente dizendo que vocês precisam trazer dinheiro para a igreja.
Isso é um outro assunto, no outro contexto. A igreja tem aí a questão do seu plano de dízimos e ofertas muito bem claro, muito bem definido. Numa outra oportunidade a gente pode até estudar sobre as ofertas e entender o contexto de Deus sobre as ofertas. Não é isso que eu estou dizendo. Ao pegarmos o ônibus hoje de manhã, ao entrarmos no ônibus, uma mulher estava conversando com o cobrador e ela disse assim: a fulana de tal levou uma surra do marido porque pegou todo o dinheiro e deu para o pastor. Aí a hora que eu sentei, eu falei para a Rose: graças a Deus que meu pastor não me pede dinheiro. Meu pastor não me pede dinheiro. Quem me pede para ser fiel é Deus. E as regras para isso Ele deixou claro de como Ele quer que eu faça. Mas o meu pastor, graças a Deus, não me pede dinheiro. Queridos, o Parábolas de Jesus, na página 259, diz assim: olha, você pode planejar meramente para a própria satisfação egoísta, acumular tesouros, construir mansões grandes e altas, como os arquitetos da antiga Babilônia. Porém, não pode arquitetar um muro tão alto, ou fazer um portão tão forte, que exclua os mensageiros da vingança de entrarem. É forte, né? É forte você ler um texto que Deus inspirou a ser escrito, dizendo assim: olha, você pode planejar meramente para a sua satisfação nesta vida. É o seu livre-arbítrio. Deus não vai interferir nisso. Você pode planejar meramente para a sua própria satisfação ou para a satisfação da sua família. Você pode acumular dinheiro, você pode acumular bens, você pode acumular tesouros. Você pode ter casas grandes, luxuosas, bem localizadas. Você pode ter mais de uma casa. O que você não pode fazer é impedir de que os juízos de Deus um dia batam a sua porta. Isso nós não podemos fazer. E Deus aqui não está nos ameaçando. Deus está simplesmente nos advertindo de que aqueles que vivem meramente para a sua própria satisfação são nécios. Aqueles que vivem meramente para receber os resultados deste mundo são nécios. E aí tem um comentário no livro Comentário Bíblico Adventista, né? No volume 5 do Comentário Bíblico, na página 877, tem um comentário que eu achei muito interessante. E ele diz assim: olha, a maior necessidade das pessoas não é de salário ou de lucros maiores. E eu fiquei pensando assim: mas será que é verdade? A maior necessidade das pessoas não é de salário ou de lucros maiores. Elas precisam de uma mudança de coração, uma mudança de mente, que as levará a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em plena confiança de que as necessidades da vida serão acrescentadas. E é interessante, queridos, que parece que isso vem no contramão do mundo, né? Todo mundo põe expectativa agora no governo do Bolsonaro, né? Agora vai resolver os problemas, a economia vai crescer, vai acabar o desemprego, as pessoas vão ganhar mais, a inflação vai diminuir, o Brasil vai se tornar um país de primeiro mundo, logo nós seremos ricos, todos nós estaremos satisfeitos, viveremos muito bem. E aí, lógico, né? A gente não vai pedir para Jesus voltar, né? Porque na hora que a coisa deu certo, na hora que entrou um governo que resolveu o nosso problema, na hora que fez o Brasil prosperar, você quer que acabe tudo? Não, aí eu preciso desfrutar. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente põe as nossas expectativas só neste mundo. A gente tem as nossas expectativas somente nesta vida. Louco
esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Queridos, eu sei que Deus tem abençoado vocês. Eu não ia falar, mas senti no meu coração que eu deveria falar. Eu sei que Deus tem abençoado vocês. E sabe por que eu sei disso? Porque eu tenho contato com muitas pessoas, inclusive pessoas do distrito de freguesia do Ó. E eu só tenho recebido notícias boas da igreja de Vila Brasilândia. Eu tenho conversado com líderes, com anciãos de outras igrejas que participam de reuniões, que têm informações sobre situações econômicas, financeiras das igrejas. E uma da formas de nós avaliarmos as bênçãos de uma igreja é pela sua fidelidade, não tem outra forma. E no âmbito da fidelidade, eu só tenho recebido notícias boas da igreja de Vila Brasilândia. Glória a Deus. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: irmão, eu fui pregar na igreja de Vila Brasilândia na quarta-feira. E sabe o que me chama a atenção? O quê? A igreja estava cheia. Eu falei: não, irmão, o senhor foi no sábado, está confundindo, né? Não, irmão, quarta-feira. Eu fui lá no domingo, irmão. Os irmãos estavam lá para congregar. Então, quer dizer, eu estou dizendo isso por quê? Eu estou dizendo isso porque eu sei que Deus tem vos abençoado. Eu sei que essa igreja é uma igreja de pessoas que têm tido um relacionamento com Cristo e têm sido fiéis na sua fidelidade, e por isso vocês têm sido abençoados. Se a igreja é abençoada, consequentemente a vida pessoal de vocês é abençoada, porque não tem como vocês abençoarem a igreja se vocês fossem malditos. É por isso que a mensagem desta manhã é para que vocês não percam o foco, não percam o objetivo. Existem igrejas muito maiores, com renda per capita muito melhor, numa situação muito pior do que Vila Brasilândia. Por quê? Porque as pessoas têm deixado de colocar Deus como prioridade das suas vidas. E nesta manhã eu trouxe esta mensagem que fala ali sobre o rico, o insensato, que fala do homem que vai discutir com Jesus porque quer, para que vocês entendam de que vocês precisam renovar o voto de fidelidade com Deus neste ano. Queridos, não percam o foco. Vocês estão caminhando, Deus está abençoando, vocês continuam, Deus vai abençoando, mas vocês precisam continuar andando paralelamente com Deus. Não percam o seu objetivo. Por isso que no início eu perguntei: se Deus te conceder todas as bênçãos que você tem almejado, você ainda quer ser salvo? Sabe por quê, queridos? Muitas pessoas, quando elas atingem as suas metas, elas atingem os seus objetivos, elas deixam Deus para trás. E é óbvio que elas vão viver um período de gozo, um período de satisfação, até começarem a declinar. Porque sem Deus, consequentemente, nós vamos voltar ao declínio. Mas que a graça do Senhor vos acompanhe, que Deus vos abençoe, que Ele continue refletindo na vida de vocês o resultado de pessoas que têm confiado em Deus. E que a nossa meta, o nosso objetivo seja a eternidade. Queridos, nós não temos outro objetivo a não ser a eternidade. Vamos encerrar então com uma palavra de oração. Curve a sua fronte para nós falarmos com Deus. Pai Santo que estás no céu, nós estamos, ó Pai, com um novo ano diante de nós. Até aqui a Tua graça, a Tua misericórdia nos conduziu. Pai, nós sabemos que se temos alcançado objetivos, se temos prosperado, é porque Tu tem nos concedido. E o problema não está nisso, porque é Tu que tem nos dado. Mas, Senhor,
conceda a continuidade do Espírito Santo, sempre nos advertindo, nos aconselhando, nos convencendo de que nós precisamos manter inteira dependência de Ti. Pai, não deixe que a prosperidade, que o progresso, que os objetivos, que os sonhos alcançados nos desviem, ó Pai, da comunhão contigo. Que o aumento, ó Pai, de sucesso nos tire o tempo da comunhão contigo. De que aquele emprego que nós almejamos não tire a oportunidade de termos uma meditação, uma comunhão diária contigo. Pai, de que aquele curso que nós almejamos, aquela faculdade que nós pedimos, ó Pai, para conseguir passar no vestibular, Pai, que ela não nos tire a oportunidade de continuar estando diante da Tua presença para louvar o Teu santo nome. Senhor, nós somos gratos pelas Tuas bênçãos, somos gratos pela Tua misericórdia, mas não queremos perder o senso da dependência de Ti. Não nos deixe agir como o rico insensato, que após ser abençoado por Ti, após ter a sua colheita de uma forma abundante, pela Tua graça, porque é Tu que concede que o trigo cresça, ele esqueceu de quem o havia dado e pensou que dependia somente dele para o futuro. Esteja com os membros da Tua igreja, continue abençoando a igreja de Vila Brasilândia, continue, ó Pai, nos proporcionando a oportunidade de recebermos boas notícias desta igreja. Que o Teu Santo Espírito continue com todos os Teus filhos. E se por acaso alguém está numa situação diferente, Pai, que ele saia nesta manhã daqui com o propósito de colocar a Tua pessoa no centro da sua vida. Isso nós estamos Te pedindo e o estamos fazendo em nome de Jesus Cristo. Amém.